Ora, muito bom dia, quase boa tarde. Bem-vindos ao segundo painel de Trump a meio do mandato que mais estará para vir e vamos dedicar-nos na próxima meia hora, mais qualquer coisa, a discutir Trump a contas com a Justiça, o efeito Mueller. E na realidade eu estou rodeado por um juiz, dois advogados e uma procuradora-geral adjunta, portanto, espero eu não ficar também a contas com a Justiça no final desta sessão. Eu ia ser muito breve, já combinei aqui com os meus companheiros de mesa, a quem muito agradeço a presença, agradeço também ao professor Eduardo Paz Ferreira o convite para moderar esta sessão. Ia ser muito breve nas apresentações porque o tempo escasseia e, portanto, gostaria de passar logo a palavra ao juiz José da Cunha Rodrigues para nos falar desta possibilidade ou não do Presidente dos Estados Unidos poder vir a prestar contas perante a Justiça, sendo que o advogado pessoal, o Rudy Giuliani, ex-mayor de Nova Iorque e atual advogado pessoal de Trump, disse claramente que Trump só iria responder perante a Justiça por cima do seu cadáver, do Giuliani. Minha pergunta é se, de facto, há essa possibilidade de Trump ter de prestar contas. Muito obrigado. Eu tinha preparado uma intervenção, mas dado o exíguo tempo que temos pela frente, decidi à última hora substituir a intervenção por um depoimento temático. Eu tenho uma relação com os Estados Unidos que data de longe. No dia 22 de outubro de 1962, hélas, Kennedy fazia o grande discurso sobre a crise dos mísseis e eu encontrava-me em Huntsville, Alabama, num grupo de estudantes eufóricos pela descoberta do novo mundo e apenas ligeiramente assustados pelas notícias que diziam que estávamos na iminência de uma guerra nuclear. 12 anos mais tarde, no verão que seguiu à Revolução de Abril, quando as relações com os Estados Unidos estavam já bastante deterioradas, fui incluído num grupo, ou melhor, numa missão técnica, que foi enviada aos Estados Unidos para participar num curso numa das primeiras escolas de formação de juízes no estado de Nevada, na cidade de Reno. Estas memórias e a curiosidade pelo direito comparado levaram-me, mais tarde, já como Procurador-Geral, a incentivar a criação de um grupo de reflexão constituído por juristas portugueses e norte-americanos, com reuniões alternadas em Portugal e nos Estados Unidos. Qualquer destas experiências, à sua maneira, deu uma ideia sobre o sistema jurídico e judicial norte-americano. Não darei pormenores, porque o tempo não permite, mas direi que a última visita, nesta lógica de intercâmbio, foi enriquecida por um retrato muito singular da justiça norte-americana. Estávamos em New Bedford, uma cidade que é habitada com uma população maioritariamente luso-descendente. Os nossos anfitriões prepararam-nos qualquer coisa de verdadeiramente singular. Uma audiência de discussão e julgamento com características únicas. O juiz, o procurador, o advogado, o escrivão e até o arguido eram portugueses, ou falavam português. O ritual da audiência esmagou-nos. Anunciado em alta voz pelo oficial de diligências, o juiz emergiu na sala, declarou aberta a sessão e ordenou a entrada do júri. Entrado o júri, o juiz explicou que se encontrava na sala um grupo de juristas portugueses e que pretendia fazer uma alocução pessoal, pelo que convidava o júri a sair. Na altura, eu interroguei-me, se fosse um juiz português, teria este savoir-faire de distinguir entre uma alocução pessoal e uma intervenção como juiz em que estava o júri. O júri saiu, o júri voltou a entrar, quando o juiz assim determinou, e então o juiz fez uma alocução comovente,
em que enalteceu a sua origem portuguesa, o facto dos pais serem oriundos dos Açores, analfabetos e pobres, e de ele ter tido a possibilidade de se tornar juiz naquele grande país que eram os Estados Unidos. Reentrado o júri, foi retomada a audiência e o sistema jurídico norte-americano desenrolou-se perante nós em todo o seu esplendor. O Sr. Silva era o arguido e estava acusado de condução automóvel sob o efeito do álcool. O procurador tinha proposto um acordo, mediante o pagamento de uma multa, a aplicação de uma medida de inibição de conduzir e a proibição de ingestão de bebidas alcoólicas durante certo tempo. O Sr. Silva, como bom português, aceitou a inibição de conduzir, mas não a proibição de beber, por a considerar ilegítima naquelas circunstâncias. Requereu a intervenção do júri. O júri deu como provados todos os factos, aliás confessados, e o juiz impôs uma multa e uma medida de inibição de conduzir, mais graves do que aquelas que o procurador tinha proposto, mas absolveu o arguido quanto à proibição de ingestão de bebidas alcoólicas por a julgar contrária à lei. Depois da audiência, o tribunal reuniu-se connosco, num almoço, não o arguido, mas já naquela altura me intrigava saber quanto é que a condenação e todo aquele aparato tinham custado ao Sr. Silva, especialmente a intervenção do júri. Recorde-se que a intervenção do júri é um direito de todo o americano, embora só praticado em 3% dos casos. O escrivão, calculando por alto e fazendo uma estimativa dos honorários do advogado, disse-me que seria uma quantia entre 50 mil e 75 mil dólares. Pouco tempo depois, o juiz americano que coorganizava estas iniciativas candidatou-se ao Tribunal de Recursos de Massachusetts e pediu-me uma carta de recomendação para o Presidente dos Estados Unidos. Fiquei atónito. Em Portugal, uma carta dessas é uma cunha, mas foi-me dito que era habitual e muito indicado no caso. Escrevi a carta, não seguramente pela carta, mas pelo mérito do candidato, ou por outras recomendações, ele foi eleito. Então eu diria ritualismo, retórica, oralidade, simbolismo, legitimação democrática, adequação social, participação cívica, economia processual e mediatização foram os traços que estas experiências me deixaram. Este modelo distanciava-se enormemente do modelo europeu continental, caracterizado pela codificação, pouca oralidade, distanciamento do público, exacerbamento técnico, neutralidade política e despojamento de discursos e artefatos de retórica. As aventuras do Sr. Trump no palco judicial trouxeram à memória estas cenas e permitiram-me racionalizar alguns acontecimentos. As maldades que o Sr. Trump tem feito ao sistema judicial estão, como é lógico, imbuídas das características do sistema. É com este guião que o Sr. Trump entra na atualidade judicial. Na Europa, feitos semelhantes alimentariam rumores e passariam rapidamente para a esfera de comentadores avulsos que abririam sofregamente a rubrica tão na moda judicialização da política, politização da justiça. E os comentadores iriam enredar-se nos malefícios da política, nos erros do processo, em calendários da justiça, ou no poder e vontade, ou falta deles, dos magistrados. Não é assim na América. O papel do Sr. Trump é reconhecido pelo sistema judicial norte-americano. Espantemo-nos com a política, espantemo-nos com as condições geoestratégicas, não com a relação do Sr. Trump com a justiça. Como disse Lawrence Friedman,
Na América, os julgamentos penais são dramas públicos e representações da moralidade encenadas em teatro aberto. Um dos pontos mais emblemáticos do sistema é a desproteção da vítima e a problemática relação do processo com a verdade, particularmente motivada pela Bergani. No direito europeu, isto é, no nosso direito, a liberdade de convicção traduz a dimensão crucial da decisão judicial como instrumento de verdade. A justiça tem uma ideia transcendental e começa aí aquilo que eu diria uma dimensão ontológica que não existe na administração comum dos factos sociais. Já nos Estados Unidos da América, o processo penal coloca a procura da verdade ao nível da pacificação social, orientada no sentido de que a celeridade e eficácia da justiça devem restaurar na comunidade o valor coagente das normas e o sentimento da segurança. Por isso, aquele banqueiro que foi para a prisão em 9 meses, como se vai dizer-se em Portugal, é o exemplo típico da justiça norte-americana, em que se pode investigar sem processo e, quando existe processo, a polícia e o procurador já têm praticamente toda a prova. E, portanto, é muito natural que uma pessoa seja julgada e condenada em poucos meses, quando já antes andava a ser investigada sem processo pelas entidades competentes na América. Este sistema, e não tenho tempo para o justificar, é respeitável. Não é um sistema que possamos pôr de lado. Quer isto dizer que o Sr. Trump lida com a justiça num cenário em que a retórica, a teatralidade e o valor de notícia do discurso estão em primeiro lugar. A novidade das fake news não é propriamente um imperativo de consciência que leve a trazer ao sistema judicial qualquer coisa de novo, porque o próprio sistema judicial procura a verdade, mas procura num contexto mais alargado da pacificação social. É por isso que um arguido que tenha praticado 5 crimes pode ser julgado apenas por um, ou um arguido que cometa um crime pode ser acusado pelo mesmo crime, mas por uma moldura mais baixa do que aquela que a lei iria prever. O sistema americano está ancorado na ideia de legitimidade democrática eletiva, isto é, tanto os juízes como os procuradores são recrutados, direta ou indiretamente, pelo sistema de legitimidade eletiva. Em tal contexto, não se pode dizer na América que o que é da justiça é da justiça e o que é da política é da política. Na América, o que é da justiça é da política. Ora, foi exatamente aqui que Trump está a atuar como ator falhado. É neste ponto que o Presidente está a fazer desafios que podem ultrapassar a sua capacidade de pantomima. Com efeito, a crença na independência da justiça é um postulado da paz social americana. Com todos estes entorces segundo as nossas concepções europeias, os americanos têm uma crença fundamental na independência da justiça, mesmo com estas características do processo e com estes hábitos de relação com o poder. Ora, Trump envolveu-se na justiça num sentido que ele não valorizou e que pode trazer grandes dissabores políticos. A nomeação dos procuradores gerais, desde o Jeff Sessions até William Barr, e aqueles que foram nomeados inteiramente, são apenas aquilo que eu diria uma espécie de coro na tragédia grega. Eles não representam o coração dos problemas, eles representam apenas um acessório na dinâmica judicial americana. E o procurador especial Robert Mueller, que Trump umas vezes elogia e outras critica, entra na cena com um papel que o Presidente não vai poder controlar. Porquê? Porque as denúncias, as fontes e outras características de conhecimento das infrações têm como fontes
e como origem agências nacionais e internacionais diversas, conflituais e com interesses diversificados. Ora, esta circunstância multiplica as denúncias e enfraquece a dispersão, enfraquece o poder do Presidente, sobretudo pela dispersão de alvos. Já vimos que Trump tem uma pontaria oblíqua. Quando os alvos começam a ser móveis, ele vai continuar a dizer coisas que não são apropriadas e a entrar em contradições frequentes. Ora, o 11 de setembro criou na América um movimento de criminalização, que para alguns autores chega a triplicar o número de infrações que existiam até à época, particularmente nos crimes de responsabilidade. Portanto, a hipótese de Trump vir a ser indiciado por um crime de responsabilidade é provável, não está nada excluída e vai, porventura, tornar a atuação de Trump como um ponto da agenda da Câmara dos Representantes. É certo que fica depois a questão do Senado, mas aqui também não está excluído que o alinhamento de muitos republicanos pode depender da natureza e gravidade dos factos e, sobretudo, da sua relação com as novas e ainda pouco esclarecidas condições geoestratégicas e, especialmente, a conexão russa. Se os factos com relevância criminal forem de tal natureza que se inserem nestas conexões políticas, então é possível que Trump esteja metido num grande sarilho e que o Senado venha a apoiar a Câmara de Representantes no impeachment. É isto que eu queria dizer, muito resumidamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por esse discurso tão claro e a lançar várias pistas para a discussão que poderá seguir-se e que vai seguir, certamente. Na realidade, este fim de semana, o Procurador Especial Robert Mueller fez uma coisa que não tinha feito ainda, que foi desmentir uma notícia que saiu num site de notícias, o BuzzFeed, que não é exatamente um site de referência, mas tem divulgado algumas informações importantes sobre a investigação em curso. E segundo essa notícia, Trump teria dado ordens ao ex-advogado Michael Cohen para mentir ao Congresso sobre a construção de um projeto imobiliário em Moscovo. E pela primeira vez o Robert Mueller disse que essa notícia tinha informações erradas, ao que Trump obviamente agradeceu, mas o BuzzFeed e a direção do BuzzFeed mantém a notícia e a confirmar-se será de facto o primeiro sinal de que Trump poderá vir a ser acusado de obstrução à justiça e isso sim poderá vir a iniciar um processo na Câmara dos Representantes, até porque Nancy Pelosi já se mostrou disposta a avançar com esse processo, se fosse caso disso, para uma destituição, para um impeachment do Presidente. Passava aqui para a Procuradora Teresa Almeida para lhe perguntar se, para já um comentário a este Trump às contas com a Justiça e se é positivo uma intervenção de um procurador que passou grande parte do tempo em low profile, desde o início da investigação, e de repente resolve intervir. Bom dia, obrigado ao professor Eduardo Paz Ferreira e cumprimentos aos restantes elementos da mesa, em particular ao meu querido mestre, conselheiro Cunha Rodrigues. Queria responder-lhe dizendo que que não há propriamente, segundo me parece, low profile público. Não é? Mas existe uma intervenção bastante ativa do Procurador Especial Mueller ao longo desde que foi designado, portanto, há 1 ano e meio aproximadamente, uma intervenção bastante ativa e num conjunto de investigações, portanto não há só uma investigação, nem há só um tema,
há diversos temas, há também outras investigações a correr noutros gabinetes de procuradores estaduais, mas ele tem, de facto, diversos temas. O facto de aparecer agora a falar com um desmentido que, de facto, é inédito, pode, eventualmente, ter a ver com uma fuga recente sobre a eventual existência, parece que se confirmará, para além da investigação criminal, de uma investigação de contra-espionagem interna própria da competência do FBI e que respeita ao envolvimento direto, voluntário ou involuntário, como diz o jornalista do New York Times que divulgou a notícia e que não foi desmentida, não é? Involuntário ou voluntário do Presidente na intervenção da Rússia no processo, no sistema eleitoral americano. Portanto, o que traria, de facto, ainda uma outra dimensão mais aproximada de um crime grave por parte do Presidente. Eu gostava de dizer que, e fazendo a ponte, se possível e se me permitem, do painel anterior, do tema anterior para este, que nós passámos de um painel que se referiu a uma economia florescente e, enfim, o que não sei se é tão evidente assim, e que sobre a qual deve haver uma análise objetiva, sem moral, para estas palavras são do painel anterior, para um tema como este, em que aparentemente é a justiça que está em condições de resolver o problema de Trump, o problema da existência do Presidente Trump. O que também não é bom sinal, ambas as questões ou as abordagens poderão não ser, abordagens e realidades, eventualmente, poderão não ser as mais saudáveis. O facto é que a muito curto prazo vai haver desenvolvimentos. Agora, a 6 de fevereiro, começam testemunhos importantes, inquirições importantes numa comissão do Congresso, de pessoas que têm estado a colaborar, designadamente o Cohen, e, por outro lado, fala-se já há algum tempo, com cada vez mais insistência, na conclusão, no encerramento a curto prazo de alguns dos temas da investigação de Mueller, com novidades eventualmente bastante relevantes. Portanto, as coisas vão acontecer a curto prazo, o que exatamente não sabemos, mas vão. Eu ia, acho que é sempre importante isto, o facto de ser do Ministério Público leva-nos a tentar sempre a termos aos factos e a ser objetivos. Eu vou aqui fazer uma síntese mesmo da síntese que tinha feito sobre o que é que está em jogo nestas investigações. Para termos, porque fala-se bastante, mas eventualmente não há essa ideia tão precisa. Portanto, o grande objeto da investigação, pelo menos inicial, de Mueller, começou por ser a intromissão do governo russo nas eleições americanas, por cyberintrusões e furto de e-mails. Daqui resultaram já desenvolvimentos importantes do ponto de vista judicial. Portanto, houve acusação a 12 militares dos serviços secretos russos, 13 pessoas de empresas russas ligadas à internet, Manafort, que foi presidente da campanha, em determinada altura, presidente da campanha de Trump, fez um acordo de colaboração e está a colaborar com as autoridades americanas, depois de ter sido já julgado por 2 vezes, e isso aconteceu por crimes de conspiração contra os Estados Unidos, falsas declarações, branqueamento de capitais. Depois, passando por cima da publicação dos mails de Hillary, que também é objeto de investigação pelo Wikileaks, porque neste momento haverá indícios de que, pelo menos, colaboradores próximos de Trump
também pelo menos saberiam que esses mails iam ser publicados pelo Wikileaks, portanto por Assange. Outros aspectos internacionais da intrusão no sistema eleitoral americano, designadamente pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos, portanto países amigos do Presidente, na altura do candidato, aqui com papel particularmente importante Jared Kushner, o genro. Depois o grande problema do negócio imobiliário da Torre Trump em Moscovo, eventualmente com promessa a Putin de um apartamento bom da Torre, de um apartamento jeitoso, um T2 já, mas com acabamentos especiais, não é? E a eventual mentira que poderá ter sido enfim, dita, proferida perante a Comissão Preliminar, que tem outra designação, mas que agora não importa, do Congresso, terá sido sob juramento e, portanto, haverá eventualmente perjúrio, tem a ver com se essas negociações de negócio entre Trump e os seus colaboradores e as autoridades russas se prolongaram ou não durante a campanha presidencial, e agora Cohen e também Giuliani dizem que sim, que se prolongaram e, portanto, entraram pela campanha dentro exatamente na fase em que supostamente os russos o governo russo estaria a apoiar com várias armas a candidatura de Trump. Depois temos a obstrução à justiça, na sequência da admissão do diretor do FBI, do anterior diretor, com a colaboração de Manafort e do Cohen, que pode permitir um alargamento do caso. Temos, relativamente a vários aspectos desta investigação, a colaboração já por acordo de vários agentes dos eventuais crimes. Os fundos da cerimónia de inauguração também estão a ser investigados, a evasão e fraude fiscal de Trump, a violação da lei de financiamento das campanhas eleitorais, e isso daria, enfim, uma conversa interessante, designadamente por comparação com os nossos crimes de financiamento ilícito, que, enfim, ao pé da legislação americana na matéria, são de uma suavidade absolutamente extraordinária. Portanto, tudo isto está a ser colocado perante um grande júri especial que irá ou não considerar que existe causa provável, portanto, indícios suficientes na nossa linguagem e comunicará ou não, ou procederá perante um tribunal que, enfim, é duvidoso que possa fazer com o Presidente em exercício relativamente a algumas das situações, pelo menos. E há, por outro lado, a possibilidade da porta-voz do maior partido, que é Nancy Pelosi, democrata, do Congresso, iniciar o procedimento de impeachment. O impeachment pode ser basicamente por qualquer crime, porque é por crimes graves, mas depois também por crimes com pena inferior a 1 ano, e, portanto, pode ser por qualquer destes crimes, que, efetivamente, estão em investigação e relativamente aos quais parece haver já um conjunto, pelo menos alguns deles, relativamente importante de prova. Eu, se calhar, ficava já por aqui, porque está lançado, vermos os factos, o que é que está um pouco em cima da mesa, e esse é o meu propósito. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, já toda a gente sabe, mas é importante, apesar de tudo, situar um bocadinho o fio da história.
O Rod Rosenstein está de saída de vice-procurador, isto após a recusa do Procurador-Geral Jeff Sessions em novembro de continuar. A escolha de Trump para substituir Sessions é William Barr, de que já falou. Ele deverá ser confirmado em breve pelo Senado. Ora, Barr é um crítico dos poderes e das opções tomadas por Robert Mueller na condução da investigação. E por isso eu perguntava a José António Pinto Ribeiro se estas mudanças, esta precipitação de mudanças a partir da recusa de Sessions, a investigação pode ser beliscada tendo em conta este William Barr que é bastante crítico das opções. Será que ele vai exercer pressão para que a investigação não corra da forma que Mueller quer? Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite ao Eduardo Paz Ferreira, meu velho amigo, velho eu, e a amizade é longa e por isso também velho. Mas queria também saudar os restantes membros da mesa e dizer que vou aproveitar a pergunta do primeiro painel. E a pergunta do primeiro painel era qualquer coisa como: será que a economia americana sobrevive a Trump? Para abordar uma questão que é: será que as instituições americanas ou o Estado de Direito americano sobreviverá a Trump? Para isso, gostaria de começar por referir que foi com grande surpresa e alguma perturbação que assistimos à eleição de Trump, tão errática, tão desequilibrada, tão disruptiva, tão marginal, foi toda a campanha por ele conduzida e tudo isso se verificou ser o seu passado enquanto empresário e enquanto cidadão americano. Desde claramente ilícitos fiscais a outras coisas, de tudo o tinha feito e de tudo se tinha mais ou menos safado através da utilização do sistema americano, do sistema legal americano, do sistema judicial americano e do recurso a advogados que nós talvez pudéssemos qualificar de habilidosos, aproveitando, portanto, os espaços em que essas coisas se podem fazer. Mas aquilo que nos tranquilizou foi a ideia de que o sistema americano é um sistema muito estável, é uma coisa muito bem feita, muito bem concebida e, portanto, o presidente americano, ser Trump, não iria destruir aquela arquitetura institucional. Essa arquitetura institucional tem mesmo uma formulação a propósito dela, que é muito conhecida, que é de que a Constituição americana é uma Constituição feita por génios que permite que o país seja governado por idiotas sem ela ser destruída. Mas eu gostava de colocar a questão de saber se isto será verdadeiramente assim, para compreendermos o quanto o comportamento do Trump se insere num processo que, eu diria, talvez tenha começado já com Nixon. Não é por acaso que alguns dos factos aqui lembrados pelo Dr. Cunha Rodrigues, pelo Sr. Procurador-Geral da República, primeiro, depois digamos, da estabilização do sistema depois de 74, eu gostaria de dizer que ele lembrou aqui o assassinato do Kennedy e outras circunstâncias dramáticas, não falando disso expressamente, mas falando da hipótese de haver uma convulsão militar, da invasão de Cuba, o que fosse, para dizer que há uma espécie de disrupção do sistema que começa com o assassinato de Kennedy, que depois é o assassinato do irmão, que depois é o impeachment, que não chega a acontecer porque ele se demite do Nixon por fraude, e há uma espécie de vandalização do sistema legal, judicial e institucional. O que quer dizer é que isso veio a dar uma alteração
de regras essenciais constitucionais. A Constituição americana é uma Constituição, de facto, se calhar feita por génios, mas a verdade é que tem havido espaços que têm sido aproveitados para alterar elementos essenciais disso. E toda a arquitetura constitucional americana assenta na existência de um Supremo Tribunal Federal, de um Federal Supreme Court, cuja composição sempre foi objeto de uma necessária renegociação ou negociação entre os dois partidos e de uma política bipartisan, na medida em que a eleição tinha que ser confirmada pelo Senado e só seria confirmada pelo Senado com uma votação de 66% dos votos, isto é assim até 1975, e de 60% dos votos até 2017, altura em que foi alterada para 50 mais 1% dos votos. Ou seja, a dificuldade em nomear juízes significava, em nomear e fazer eleger esses juízes, era que eles têm que ser objeto de um acordo entre todos, no sentido de assegurar que o entendimento constitucional, o entendimento da Constituição americana, é um entendimento consensual, mainstream, de que aquele documento é um documento absolutamente basilar do funcionamento dos Estados Unidos. Aquilo que acontece é que o Trump foi eleito em 16, tomou posse em 17, e, tendo tomado posse em 17, em março de 17, fez-se uma alteração, de modo que a maioria passasse a ser só de 50 mais 1. O que permitiu a Trump nomear e fazer eleger pelo Senado já dois membros do Supremo Tribunal Federal e alterar completamente a maioria que ali existia. Outro elemento essencial para tudo isto foi o gerrymandering. O gerrymandering consiste em redefinir os distritos de modo que os resultados eleitorais não tenham correspondência com os votos que são expressos nacionalmente. Pelo contrário, a gente distribui a população, recorta esses distritos, de modo que isso altere completamente a proporcionalidade de votos. O gerrymandering feito em 2011 e feito em 2011 pelo Partido Republicano, o gerrymandering é feito pelos próprios membros do Congresso, nomeadamente pelos próprios representantes, e isso teve por efeito que, em vários estados, por exemplo, no Illinois e no Michigan, não será possível, não será provável que os democratas venham a ganhar as eleições nesses estados, a menos que tenham pelo menos 54% dos votos. Porque em 2012 tiveram 51% dos votos e 46% dos representantes na Câmara dos Representantes. Quer isto dizer que este sistema é um sistema que, digamos, infringe um princípio de fairness e de bipartisanship que é essencial e coessencial à Constituição americana e ao funcionamento das instituições americanas. E isso teve como efeito, claro, que, tendo isso sido feito, tendo essas eleições sido realizadas com estes resultados, há processos judiciais para anular esse gerrymandering feito e esses processos judiciais vão terminar no Federal Supreme Court. Federal Supreme Court que agora tem uma composição que é completamente favorável àqueles que fizeram esse gerrymandering, isto é, favorável à lógica do Trump. Por outro lado, ele mesmo, Trump, foi eleito em consequência desse sistema de gerrymandering que fez com que ele tivesse menos 3 milhões de votos do que a senhora Clinton e, no entanto, fosse eleito. Isto é, a correspondência entre o voto e o resultado eleitoral, através dos representantes eleitorais ou dos votantes desse colégio eleitoral específico, não é proporcional ao número de eleitores que votam num candidato ou no outro. E isto é uma perversão completa do Estado de Direito. O Estado de Direito é que é a garantia contra a ditadura. Não é a democracia e a ditadura. O Estado de Direito é que limita o poder do Estado e defende os cidadãos. É a existência de direitos, liberdades e garantias essenciais que faz com que o Estado de Direito preserve, assegure a limitação do poder do Estado e, portanto, não permita estas alterações essenciais do regime em que se vive. E aquilo que se teme é que isto que se consegue alterar no quadro institucional constitucional americano
mais facilmente se altere fora desse quadro, isto é, no direito internacional convencional e multilateral. Aquilo que a Constituição dizem faz é estabelecer baias muito claras de poderes e de capacidades de exercício desse poder por parte daqueles que são os eleitos, seja Presidente, no Executivo, seja no Legislativo, no Congresso, seja mesmo nos juízes. A verdade se viu que pode ser pervertida, está a ser pervertida. Temos o problema na política internacional e no direito internacional em que a Constituição não foi pensada para limitar o Presidente e é ele quem conduz a política externa e, portanto, para o impedir de fazer coisas que sejam aparentemente ilegais ou ilegais face ao direito internacional. E isso tem-nos levado a aproveitar-se também destes espaços de alteração do quadro institucional e, portanto, tem-nos levado a romper acordos internacionais multilaterais, acordos que o próprio Estado americano negociou e aceitou e assinou e ratificou, como seja o Acordo de Paris, como seja o acordo com o Irão, e a criar um conjunto de mecanismos de direito interno americano, como acontece com, por exemplo, a chamada Foreign Corrupt Practices Act, que permite que o Estado americano persiga criminalmente pessoas que, na opinião do Estado americano, infringem este Foreign Corrupt Practices Act e os tente julgar nos próprios Estados Unidos. E, portanto, peça a extradição deles. Peça a extradição deles sem os ter acusado, peça a extradição deles sem nenhum controle efetivo, prévio das próprias autoridades americanas. E faça, por exemplo, com que as companhias europeias que, ao abrigo do acordo estabelecido com o Irão, fazem comércio com o Irão, se vejam na situação de poderem ser sancionadas e os seus dirigentes poderem ser criminalmente perseguidos nos Estados Unidos se mantiverem essa relação. Isto é, aquilo que acontece é que no direito internacional público, no direito multilateral, os Estados Unidos têm tido, e com o Trump agravadamente, um comportamento de sair desse quadro jurídico internacional e, portanto, de violação ou de destruição ou de desmantelamento da ordem jurídica internacional que nos tem, melhor ou pior, trazido desde 1945, desde a criação das Nações Unidas, até hoje, e que, apesar de muitas pequenas infrações ou de muitas infrações, como também a revogação ou a unilateral revogação do acordo sobre os mísseis balísticos de médio alcance, que acabou de ser feita pelo Trump relativamente ao acordo que havia com a União Soviética e depois com a Rússia, e que se manteve, tudo isso significa uma destruição disso, e uma utilização disto como instrumento de política internacional e de política comercial, nomeadamente quando uma das administradoras, filha do fundador da Huawei, é pedida a extradição dela no Canadá, porque ela terá infringido regras norte-americanas no que diz respeito à relação com o Irão, porque o Irão saiu daquele acordo. Mas essas normas não se aplicam a esta senhora, mas estas normas não se aplicam a coisa nenhuma. O que é que os Estados Unidos fizeram? Passaram a estabelecer como elementos de conexão criminal todo o que querem e que legislam sobre isso. Ela fazer não sei o quê com o Irão é crime nos Estados Unidos. Não interessa saber quem é ela. Qualquer sujeito que faça isso é crime nos Estados Unidos e, portanto, os Estados Unidos pedem a extradição. Não é crime no Canadá, não é crime no Irão, não é crime na China e não é crime no resto do mundo. Mas nos Estados Unidos é, e ele pede a extradição da senhora, que por acaso é da maior companhia de tecnologia de telecomunicações e, portanto, corre o risco de... Ou seja, aquilo para que eu queria chamar a vossa atenção é para a destruição de Estado de Direito, a destruição institucional e mesmo a destruição constitucional que é feita e que levou o Trump, depois das eleições de 2018, a dizer grande vitória, extraordinária vitória, quando ele perdeu na Câmara dos Representantes. Porquê grande vitória? Porque o gerrymandering tinha impedido que se verificasse uma alteração, pelo contrário, permitiu o reforço da maioria no Senado. E o impeachment é sempre feito pelo Senado e detido pelo Senado. E, portanto, ele está absolutamente tranquilo, porque tudo o que chega até ao Tribunal Constitucional será aprovado se lhe for favorável
e será desaprovado se lhe for desfavorável. Tratou de nomear os juízes para isso e de os nomear rapidamente e de alterar a lei para permitir essa nomeação simples. Em segundo lugar, o Senado é maioritariamente dele e, portanto, ele não será impeached no primeiro mandato. Veremos o que é que acontece no segundo mandato para ver o que é que no segundo mandato pode acontecer. Talvez ele não ganhe as eleições, do primeiro para o segundo mandato. Mas isso é uma coisa que, digamos, só a capacidade de futurologia nos pode dar alguma indicação, e queria dizer que ninguém está hoje disposto, com um presidente destes, a apostar na capacidade de futurologia. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Ao advogado Paulo Saragossa da Mata não peço poderes de adivinhação. Ainda assim gostaria de lhe perguntar, de facto nós ouvimos desde sempre, até mesmo antes da eleição de Trump, que o sistema americano era resistente porque era constituído por freios e contrapesos e, portanto, isto ia dar certo, por assim dizer. Mas, de facto, há uma série de lacunas, há uma série de loopholes que permitem andar aqui um bocadinho à deriva. Na luta entre génios e idiotas, quem é que poderá sair a ganhar? Muito boa tarde. Fiquei com o microfone que está avariado. Se calhar se quer dizer alguma coisa. Sr. Professor Passos Ferreira, muito obrigado. Ao Instituto Europeu também. Muito obrigado também aqui pelas lições que já foram dadas pelos meus companheiros de painel. Eu vou responder esta pergunta porque parece que não tinha mesmo a resposta para ela já prevista na minha intervenção. E não foi combinado. Não foi combinado. A intervenção vai ter que ter um shutdown de 2/3 porque ela tem 11 páginas e não tenho tempo para isso. Muito rapidamente, eu chamei-lhe Donald Trump a destruição do Estado de Direito inside out. E a primeira coisa que é preciso saber, conhecer, é a carreira de litigante de Donald Trump. Em pouco mais de 30 anos, 3 décadas, esteve envolvido em mais de 3.500 casos judiciais. Estamos a falar de 116 casos judiciais por ano, em média. Assumiu a posição de autor ou de queixoso em mais de 1.900 casos, de réu ou arguido em mais de 1.500 casos, em questões fiscais em mais de 100 processos. Tem uma fixação em agir judicialmente, não é por ser um homem de negócios, como normalmente se diz, porque ele sozinho consegue ter mais processos judiciais que os 5 maiores homens de negócios dos Estados Unidos juntos. Estamos a falar de um homem que utiliza a litigância como tática de assédio e de atemorização. Basta recordar isto, durante o período de candidatura, ou durante esse próprio período, as ações judiciais eram uma constante. Agressões do seu staff a terceiros, questões relacionadas com assembleias de votos ou processos de votação, que a doutora aqui acabou de referir, por incitação à violência durante a campanha, por alegados pagamentos que serviam para pagar o silêncio quanto à vida sexual do candidato, para não referir a questão, de que toda a gente sabe, do envolvimento da Rússia na sua eleição. Eu penso que isto serve, muito rapidamente, sem mais dados estatísticos, para ver a personalidade que temos à nossa frente. Não sou psiquiatra, mas acho que isto serviria para um estudo psiquiátrico prévio. Alguns exemplos desta iconoclastia judiciária do Presidente Trump. A mundividência de Trump, no que respeita ao cargo que ocupa, bem como ao papel das instituições políticas e judiciais democráticas instituídas, não deveria ser uma surpresa em face deste currículo. Decorre da sua vida pregressa no setor privado, daquilo que disse na campanha eleitoral e do que tem sido a sua administração em, repare-se, apenas 2 anos. Nós estamos a falar de 2 anos. Uma visão dos próprios poderes, vontades e concessões como ilimitados. É um despotista clássico. Uma visão do poder executivo como incontrolável, um modo de satisfazer interesses e vontades pessoais, seus e dos seus apoiantes. Uma atuação puramente nepotista. Uma visão do judiciário, que ainda é pior, como estando ao serviço dos seus intentos políticos, pessoais e administrativos, como irei ilustrar muito rapidamente a seguir, também aqui num entendimento completamente nepotista do que é a máquina judiciária. É uma encarnação hiperbólica do quem não está comigo está contra mim, ou o Estado sou eu, numa nova formulação que eu diria: o Estado será tudo aquilo que eu dele queira fazer, custe o que custar, custa quem custar. A epítome desta personalidade evidenciou-se precisamente no shutdown que está a viver a administração americana. Vou fazer uma pequenina análise jurídico-política do conflito executivo judiciário nos Estados Unidos, só para poder ilustrar o que acabei de dizer.
Todos sabemos que o Attorney General no sistema norte-americano é um misto de Ministro da Justiça e de Procurador-Geral da República do sistema português. É nomeado pelo Presidente dos Estados Unidos, mas por conselho e consentimento do Senado, que ratifica a nomeação. O mandato não tem prazo. Imagine-se um mandato sem prazo no sistema português, estávamos todos com as mesmas pessoas nos cargos há pelo menos 45 anos. Mas pode ser, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, demitido por exclusiva decisão do Presidente. Ora, como é que começa este conflito mais institucionalizado entre Trump e o seu Attorney General? É que os serviços do Attorney General, na vertente de Procuradoria-Geral da República, indiciou criminalmente 2 congressistas republicanos. Um pelo crime de insider trading, abuso de informação privilegiada, e outro por um crime que eu poderia chamar de abuso de confiança, peculato. Porquê? Porque usou para fins pessoais milhares de dólares de fundos de campanha eleitoral. E o que é que o Presidente da República faz? O que é que o Presidente Trump faz perante esta atuação dos serviços do Attorney General? Censurou publicamente, de uma forma totalmente inadmissível. Afirmou o seguinte, que o Department of Justice devia considerar a filiação partidária dos possíveis arguidos antes de os acusar. Isto são frases de Donald Trump. Eu tenho algumas em inglês, perdoem-me o inglês, mas eu tenho algumas em inglês que vos vou ler. Ao agir deste modo, acabou por fazer a apologia pública daquilo a que o ex-Attorney General dizia ser um mau procurador, ou seja, a apologia pública de que os procuradores deveriam escolher os arguidos que queriam apanhar, em vez de querer perseguir os casos que careciam de ser julgados. Ao fim e ao cabo, é uma repetição de uma conduta que ele próprio teve na campanha eleitoral contra Hillary Clinton. Toda a gente se lembra daquela frase célebre que ele gritava nos comícios, "Lock her up, lock her up, lock her up", e tinha milhares de pessoas a gritarem isto com ele. E houve generais dos Estados Unidos a dizerem isto, em discursos. E houve US attorneys a dizerem isto. Portanto, não foi só Trump que disse isto. Houve muita gente a dizer isto. E porquê que estou a chamar a atenção? Para a conclusão que vou tirar para poder responder à pergunta que me foi feita. O seu Procurador-Geral, Jeff Sessions, ele acusou-o de ser aliado dos democratas para alavancar os resultados eleitorais destes últimos. Quando ele disse isto pela primeira vez, surgiram na imprensa, não é em qualquer imprensa, no The New York Times, rumores de um golpe de Estado administrativo dentro da própria Casa Branca. Porquê? Porque um alto funcionário da Casa Branca, sob anonimato, disse haver uma resistência dentro do gabinete, votados e dedicados a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para preservar as instituições democráticas. Citei, tentando minar os impulsos perigosíssimos de Trump. É uma confissão da existência dentro da presidência de forças opostas que tentam evitar os desmandos do presidente. Também não está bem, já veremos porquê. Mas voltemos ao que eu estava a dizer sobre a relação de Trump com o Attorney General. Ele afirmou à imprensa que o Attorney General serve para proteger o Presidente de exposições criminais. Ele alertou o diretor do FBI de que o Presidente podia dar-lhe ordens para investigar criminalmente. Defendeu que pode usar o Department of Justice para perseguir politicamente quem fizesse revelação de informações, ainda que inexistisse qualquer evidência de comportamento criminoso. Ou seja, não é preciso chegar ao extremo que o meu colega, a quem muito respeito, Dr. Pinto Ribeiro, acabou de dizer. Ou seja, não é preciso ser crime, não é preciso nada. Ele dá ordens para se fazerem investigações internas. E depois atiçou, com muito sucesso, a comunicação social contra várias autoridades formais de controle, nomeadamente a Justiça. Ou seja, para este Presidente, minar o Estado de Direito é uma forma de arte política. Estou a citar um jornalista chamado Liam Brennan, num artigo de 10 de setembro do ano passado. Tem público desprezo pelo que sejam procedimentos legais, torna públicas com propósitos políticos as suas guerras judiciais, de modo aqui a granjear apoios na opinião pública. Há pouco falei-vos daqueles que estavam dentro da Casa Branca a minar o trabalho do Presidente. Esses que estão a minar a atuação do Presidente por vias ilegais, a dita resistência, também estão a escapar, tanto como o Presidente, à alçada do Estado de Direito. Porque não é a maneira de deitar um Presidente abaixo, roubar-lhe documentos da Secretária, como eles próprios confessaram que faziam para que ele não os visse, não fosse ele assiná-los. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente extraordinária quando isto acontece e é contado no The New York Times. A última notícia que acabei de ler, que saiu do New York Times online agora, é precisamente sobre o Barr. O Barr foi prestar declarações há poucos dias, mas que perguntava ao jornalista neste artigo, que aconselho vivamente que vão ler, perguntava, mas qual será o trabalho de Barr verdadeiramente? O que é que ele vai ter que fazer? No que diz respeito ao judiciário, há um padrão perturbador de ataques a juízes e tribunais que decidam contra os seus interesses, projetos, convicções. Porquê? Porque os tribunais dependem de respeito público pelas suas decisões e da obediência das autoridades e dos privados.
porque senão não há sistema judiciário que subsista. A essência da democracia é precisamente a separação de poderes e daí que o medo de ataques pessoais e a falta de suporte por parte do público dos tribunais, bem como falhas de entidades públicas em respeitá-los, possam minar definitivamente o judiciário. Eu tinha 12 exemplos, porque a dúzia é mais barato, mas vou dizer apenas 3 ou 4 exemplos. A composição do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal está absolutamente trampizado. Está trampizado. Cada vez que há a possibilidade, nomeia mais um. E porquê que nomeia mais um? Porque quando há conflitos com os graus inferiores da estrutura judiciária, tem pelo menos a segurança de que se chegar ao Supremo, lá terá o seu ganho de causa. Eu não vou contar as decisões de asilo, mas vou lembrar o 9º circuito dos Estados Unidos, 9º circuito onde iam parar todos os recursos das decisões de asilo contra os decretos presidenciais. Ele disse claramente, vamos desmembrar o 9º circuito. Era o mesmo que uma autoridade portuguesa dizer, vamos extinguir o Tribunal da Relação de Lisboa. Vamos desmembrá-lo e transformá-lo em Tribunal da Relação da Almada e Tribunal da Relação da Alverca. Quer dizer, ele diz isto, escreve isto e depois utiliza aquela via tão interessante. Eu sou muito avesso a estas novas tecnologias do tweet. É o tweet a todo o tempo. Aliás, cá também já se começa a ter a mania de utilizar o tweet e isto é realmente... Sabem porquê que eu condeno o tweet? Porque é muito pouco espaço. É muito pouco espaço. E com muito pouco espaço há uma enorme tendência para concentrar e cristalizar o disparate. Não é? Porque sai a primeira coisa que vem, sai muito curto e sai muito mau. E ele é exatamente assim. Há o caso Carter Page, não vou falar agora, o caso DACA, também relacionado à proteção e entrada de crianças nos Estados Unidos. Crianças que são, obviamente, refugiadas. O Bergdahl Ruling, um soldado americano que fugiu no tempo dos talibãs, ficou preso durante vários anos, depois foi trocado pela administração Obama por 5 prisioneiros em Guantánamo. Trump fez sobre esta quando ele foi trocado, disse logo que ele era um traidor porco e podre, foi a expressão, dirty, rotten traitor, não é? Disse isto, tentou influenciar ao máximo os juízes para que o condenassem à pena de morte. Como não o condenaram à pena de morte, apenas o destituíram e o puseram numa aposentação desonrosa, ele disse que a decisão era uma completa e total desgraça para o país e para as Forças Armadas. Ataques a terroristas, quando houve os ataques terroristas, disse que a justiça americana era uma anedota, causa de risotas. Depois houve imensos ataques pessoais a juízes. Eu vou saltar muito aqui, mas dar-vos só um soundbite, para utilizar uma expressão anglo-saxónica, do que ele diz. Diz ele, em qualquer dos casos estamos a tentar impedir a vinda para os Estados Unidos de pessoas para manter o nosso país seguro. Os tribunais são lentos e são políticos. Diz, o Departamento de Justiça devia pedir com urgência uma audiência ao Supremo Tribunal sobre o travel ban e procurar uma versão ainda mais dura. Precisamos que os tribunais nos devolvam os nossos direitos. Os tribunais não nos estão a ajudar, tenho de ser honesto. É ridículo. Alguém me disse que eu não devo criticar os juízes. Tanto faz, eu vou criticar os juízes. Para manter criminosos e terroristas fora do país, vou cumprir estas promessas e muitas outras. Eu vou combater esta terrível decisão. Está a falar de uma decisão judicial. O povo grita para que se quebre com o 9º circuito. Esse 9º circuito, vejam quantas vezes eu fui contrariado com as suas terríveis decisões. São frases de Trump no Twitter e não só, e em entrevistas. Our legal system is broken. Um Presidente da República que diz isto. Imaginemos o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa a dizer uma coisa destas. Não é? Ou mesmo o Macron, ou mesmo o Rei de Espanha. Eu não quero nunca afirmar que um tribunal é tendencioso. Por isso não o vou fazer. Mas os nossos tribunais parecem muito políticos. Sobre um concreto juiz, num caso judicial que não lhe agradou, ele disse: Bad people are very happy. Estão a ver o mal do tweet? Bad people are very happy. The opinion of this so-called judge, which essentially takes law enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned. Agora, a própria Casa Branca emitiu uma declaração em que afirma o seguinte, que eu traduzi para conseguir perceber eu próprio isto bem. Diz, o Estado de Direito sofreu outro rude golpe, diz a Casa Branca em comunicado, quando um juiz não eleito unilateralmente reescreve a política para a nossa nação. Esta errada decisão de um juiz de São Francisco é um presente para o grupo e cartel criminoso do nosso país, encorajando a pior espécie de tráfico humano e sexual. A questão não tinha nada a ver com isto. Estávamos a falar de pura e simples entrada de pessoas, de imigrantes ilegais ou não ilegais.
Não estamos a falar de tráfico humano nem sexual, mas a Casa Branca faz um comunicado destes. Eu vou saltar... Bem, depois há aquele caso do juiz, o Gonzalo Curiel, que a herança mexicana não o deixava ser imparcial. Eu vou tentar acabar muito rapidamente, respondendo à pergunta que me foi feita. Este Presidente usa a manipulação do Judiciário para fins político-partidários óbvios, seja a manipulação com nomeações, com ameaças, com críticas. E apoia-se numa base eleitoral que se delicia com as pancadas que ele desfere no Judiciário. Os comportamentos de Donald Trump são uma ameaça à independência do Poder Judiciário e assim para o rule of law, para o Estado de Direito. E isto já foi percebido pelo Chief Justice atual, John Roberts, que já percebeu que tem que defender para pugnar pelos juízes. Aliás, ele já o fez. Quando o fez, levou ainda mais pancada do Presidente da República. Estes dois anos Nós todos sabemos que o tempo do Judiciário e o tempo do político são tempos diferentes. Eu penso que o Judiciário nem sequer se apercebeu, nem teve tempo para se aperceber do que lhe caiu em cima. Mas gostava de referir só duas últimas coisas antes de terminar. O estado calamitoso a que chegámos levou a que a Ordem dos Advogados americanos, através do respectivo equivalente bastonário Bob Carlson, dizer: discordar de uma decisão judicial é um direito de qualquer pessoa. Mas quando oficiais governamentais levantam suspeitas sobre os motivos dos tribunais, questionam a sua legitimidade ou ameaçam retaliação contra decisões que lhes são desfavoráveis, o que estão a fazer é erudir a posição dos tribunais, impedindo os tribunais de atuar os seus deveres constitucionais. E concluo respondendo da seguinte maneira à pergunta que me fez. Um Estado de Direito deve ser, para ser um Estado completo, um Estado democrático. Mas um Estado democrático não garante nunca viver-se num Estado de Direito. E Trump é o melhor exemplo disso. Peço desculpa pelo tempo também. Muito obrigado. Bom, como de facto não temos tempo para mais, quero agradecer a todos pelas vossas preciosas intervenções, à vossa presença também, e fica o convite para o próximo painel dedicado à política norte-americana de imigração. Muito obrigado, boa tarde.